irmãs, os saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação, canal feito especialmente para abençoar a sua vida com os subsídios relacionados às lições bíblicas da Escola Dominical. E eu tenho o prazer e o privilégio de poder contribuir com você com esses subsídios teológicos, subsídios culturais ou históricos, para que a sua aula seja uma aula abundante, uma aula abrangente, uma aula dinâmica e uma aula satisfatória para o aluno. Desde já agradeço aos inscritos que se inscreveram no canal. Os que ainda não se inscreveram, sejam bem-vindos, se inscrevam, comentem, deem like, divulgue o canal. Muitos comentários positivos, muitas pessoas agradecendo, muitas pessoas dizendo que a aula foi proveitosa e ajudou para que os professores e professoras tivessem uma aula muito maravilhosa com os subsídios apresentados. Isso é satisfatório e também é o objetivo do canal. Por isso que eu me sinto alegre e satisfeito em poder contribuir com o reino através dessas lições tão preciosas, nem que seja minimamente, mas estou feliz com isso. Então, bem-vindo e bem-vindas. Deus que continue vos abençoando grandemente. A lição de hoje, a lição que vai tratar no dia 13 de maio de 2018, a lição de número 7, sobre a ética cristã e doação de órgãos. É um tema muito relevante, muito preciso, muito necessário. E o autor da lição é o pastor Douglas Batista. Ele traz no texto áureo dizendo assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida aos irmãos. 1 João 3,16. Então nós vamos falar sobre a doação de órgãos. Temos muitas questões falando sobre a doação de órgãos, alguns acreditando que é bíblico, outros dizendo que não é bíblico, outros dizendo que é ético e alguns dizendo que não tem nada de ética em doação. E assim são diversas as questões, assim são diversas as dúvidas e os comentários. Mas a lição ela vem trazendo os esclarecimentos conforme a base bíblica para a doação de órgão. Então a lição é necessária. Porque algumas pessoas me questionaram dizendo assim: por que esta lição vem falando de suicídio, de aborto e de doação de órgão? Poderia vir falando de textos bíblicos, estudos bíblicos, falando de alguns livros bíblicos. Mas nós estamos vivendo numa sociedade e a igreja ela é inserida, não é isenta da sociedade. Assim como a sociedade, as pessoas fora da igreja, eles compram, vendem, vão ao médico, têm seus pontos de vista, têm suas discussões. A igreja que está inserida nessa sociedade também compram, vendem e discutimos assuntos relativos também. E a doação de órgãos, ela não está além da igreja ou aquém da igreja. Nós precisamos também estar inserido nesse contexto, nesse debate, entender como que se acontece a doação de órgãos, mas dentro da visão bíblica e dentro da visão ética. E a lição, ela fala da Associação Brasileira de Transplante de Órgão, com a sigla ABTO. Então eu quero falar um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que ela foi fundada em 1986, no dia 19 de dezembro. Um dos mentores, um dos idealizadores da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgão, é o Dr. Mário Abud Filho. E ele com sua equipe, uma equipe de médicos extremamente qualificado, começaram a trazer os objetivos da associação para a sociedade brasileira. Então, um dos primeiros objetivos que o doutor Mário Abdu Filho coloca com a sua equipe é que a associação tinha por objetivo desenvolver as atividades de transplante, cada vez mais transplantar órgãos como coração, pulmão, fígado, córneas e entre outros, né? Então era desenvolver essas atividades através de pesquisa científica, de avanços científicos e tecnológicos. E o segundo ponto que a associação teria neste momento seria agregar profissionais e as entidades envolvidas. Então, cada vez mais agregar profissionais, juntar outras entidades médicas, outras instituições para que pudesse apoiar a instituição, seria algo proveitoso, segundo a visão do Dr. Mário com a sua equipe.
O terceiro objetivo que ele coloca quando funda a associação era criar normas, criar leis, porque as coisas não poderiam acontecer de qualquer forma, mas dentro de padrões, dentro de leis, dentro de normas e regras estabelecidas eticamente diante da ética médica. E o terceiro, ou aliás o quarto, era um incentivo à pesquisa sobre os transplantes. Quanto mais a sociedade brasileira ficasse a par das pesquisas dos transplantes, melhor seria as condições de doações e também a evolução disso no tratamento com as pessoas que precisavam ou precisam de algum órgão. Então, incentiva as pesquisas, né? E essas pesquisas nós sabemos que elas têm crescido assombrosamente, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, na Europa, no mundo de uma forma geral. As pesquisas têm cada vez mais crescido, se qualificado e trazido um resultado satisfatório. E, em quinto lugar, ele também dispôs de congressos, de simpósios, de conferências. Era um dos objetivos da associação. Para que esses congressos, simpósios, conferências? Para conscientizar as pessoas da necessidade de se doar órgãos e também da questão relativa a doar órgão, conscientizar, explicar, deixar claro para a sociedade quais os objetivos da ABTO. Quais seriam esses objetivos? Para também trazer o apoio da sociedade. E, em sexto lugar, são diversos, estou trazendo alguns aqui que eu pesquisei, que são dados históricos para você, professor, enriquecer sua aula sobre a doação de órgão. Então, o sexto lugar seria conscientizar a população da necessidade de se doar órgãos. A sociedade só vai doar órgãos a partir do momento que eles estão conscientes de que é necessário, que é preciso, que é relevante, que é ético, que é moral. Então, assim, eles vão ajudar na doação de órgãos. Agora, passando à gestão do Dr. Mário, em 1997, o novo presidente, chamado Dr. Walter Duro Garcia, ele deu uma projeção à associação. Já era 97, então o ano de eleição ele era bienal, né? Cada biênio, cada 2 anos, é um novo diretor com nova proposta. Para quê? Para que viesse novas ideias, nova proposta, novas reflexões e novos avanços na Associação Brasileira de Transplante de Órgão. Então ele conseguiu, o Dr. Walter Duro Garcia, que agora era o novo presidente de 97, ele conseguiu envolver na associação políticos, o ministro da Saúde da época, criou fundo, uma criação de fundo, organizou a associação em secretaria, tesouraria e atendimento, criou uma legislação, criou uma regulamentação, deixou ela de uma forma prática e didática para atuar na sociedade brasileira. Ele usou a mídia, divulgou, conscientizou a população através da mídia de jornal. Inclusive, ele cria um jornal chamado Jornal JBT, Jornal Brasileiro de Transplante, onde ele dava notícias de transplante, o sucesso dos transplantes, as informações. Também ele cria o Jornal News, Jornal da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Jornal News. E através do Jornal News ele dispunha de artigos médicos, através disso as revistas surgiram outras revistas também, trazendo informações para a sociedade. Os associados também tinham acesso a artigos, às revistas, aos jornais, e ele foi ampliando a divulgação dos objetivos da associação para todo o Brasil. Inclusive, os transplantados que tiveram sucesso nos seus transplantes e voltaram a ter uma vida normal, ele criou uma equipe desses transplantados que pudesse efetivar ou atuar em Jogos Olímpicos dos transplantados. E, inclusive, na Argentina, teve vários Jogos Olímpicos e 150 atletas foram participar na Argentina. Inclusive, nossos aqui do Brasil, diversos participaram, trouxeram medalhas, porque eles estavam o objetivo era o quê? Mostrar que essas pessoas que foram transplantadas estavam com a saúde perfeita, saúde adequada, o transplante foi um sucesso, e então eles mostrariam a necessidade de outras pessoas doarem órgãos para que essas pessoas que precisam de órgãos tivessem uma vida normal, voltassem à sua atividade social, às suas atividades físicas, e com isso fosse beneficiado com os transplantes doados por outras pessoas. No biênio seguinte, depois do Dr. Mário, veio o Dr. Henry de Holanda Campos.
que ele fez crescer ainda mais a instituição que já estava numa projeção grande. Então ele trouxe mais congressos, mais palestras, mais de 15 congressos realizados, eu acho que até a atualidade, mais de 15 congressos foram realizados. Antes todos deveriam estar conscientes sobre esses congressos. Não sei se vocês se lembram que houve um período que os doadores de órgãos, eles levavam o carimbo na sua identidade, na RG, como também na sua CNH, doador de órgãos. Então era como quase que fosse constrangido a ter na RG e na CNH o carimbo de doador de órgãos. Agora, com o passar do tempo, eles foram aperfeiçoando, foram melhorando e acharam por bem que não era de uma forma coercitiva, mas de uma forma liberal, de uma forma tranquila que as pessoas deveriam doar e ser um doador. Então, essa chamada de doação presumida, que era ter na carteira de identidade, na CNH, o carimbo de doador, ela passou para a família. Então, a família é quem vai decidir se elas são a favor da doação de órgão ou não. Então, mudou-se, né? Mudou. Hoje é a família que disponibiliza, se querem que o indivíduo que está doente, com um estado irremediável, né, que não pode mais, irreversível, não pode sair daquele estado, ele vai morrer. Se ele é um doador, quer ser um doador, quer que os órgãos doam ou não, é a família quem vai decidir isso. Então a família decide através de uma lei brasileira. A partir disso as leis foram sendo legalizadas e hoje é o marido, é a esposa, é o pai, a mãe, o parente próximo quem dá o checkmate, quem vai dizer se pode se doar os órgãos do morto ou não. Agora, por falta de conscientização, por falta de explicações, de esclarecimento para as famílias, o número de recusa familiar tem aumentado. Cada dia mais vem aumentando por causa de informações. Então, de cada 4 famílias, 2 delas recusam doar órgãos. De cada 100 famílias, 43 recusam a doação de órgãos, não querem que os seus entes queridos que morreram, que partiram dessa para melhor, doem os seus órgãos para alguém que está necessitado. A região norte, ela é uma das que mais se recusam a doar os órgãos. Cerca de 90% das famílias ou da sociedade da região norte, eles se recusam a doar órgãos porque não têm o conhecimento de como se faz esse transplante, ou o objetivo da doação, ou a necessidade de se doar, né? A região sul, por causa de esclarecimento, de campanha de congresso, simpósio, do desenvolvimento da medicina, é uma das que mais doam órgãos, e a recusa diminuiu de 22 para 23, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vem diminuindo cada vez mais e as pessoas vão sendo doadores cada vez mais. O Amapá, Roraima e Tocantins são os estados que menos têm doado. Tem vezes que passam anos que eles não fazem nenhum transplante nesses estados, porque as políticas precisam ser claras, os esclarecimentos, os congressos, as conscientizações precisam ser cada vez mais claras para essa pessoa. Cerca de 40 mil pessoas estão na fila de espera, esperando um órgão para sobreviver. No Brasil, a fila tem mais ou menos 40 mil. Eu estou arredondando os números aqui, mas geralmente esta é a estatística, né? Então, por ano, cerca de 5.500 transplantes de rins são feitos. De cada 40 mil, só 5 mil que recebe a doação, no caso dos rins, que é chamado de órgãos sólidos, né? E é muito pouco. É pouco demais para uma quantidade inúmera de pessoas que estão na fila. Mas quando nós olhamos para os órgãos que não são sólidos, por exemplo, o transplante da córnea, né? No Brasil, são 20 mil transplantes de córnea, segundo o Dr. Paulo Manuel Pego Fernandes, né, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Ele dando uma entrevista, ele disse que no Brasil 20 mil transplantes são feitos por ano das córneas, né? Hoje a ajuda da aviação, elas ajudam nesses transplantes, seja a aviação civil, a FAB ela disponibilizou um jatinho para que as pessoas
pudesse buscar os órgãos onde há um doador. Onde haja um doador, que o jatinho vai lá e busca. A PM em São Paulo tem feito muito bem o seu trabalho, ajudando no transplante das pessoas quando há acidente, quando há morte, né, cerebral. Então, quem é doador, a polícia tem ajudado e levado esses órgãos até os médicos para que pudesse, quem está na fila, ser atendido com um órgão novo. 60%, né, das famílias que não doam desconhecem a vontade do doador. Muitas vezes as pessoas que estão partindo desta para melhor são doador nato, mas as famílias desconhecem essa vontade, então impedem que eles doam seus órgãos, né? E por que a polícia tem estado atuando dessa forma? Por que a FAB disponibilizou um jatinho? Porque os órgãos sólidos, eles não podem ficar muito tempo fora do corpo humano. Os rins, eles podem ficar cerca de 24 a 36 horas, então dá um espaço maior para quem está transplantando, levando o órgão. Agora, o coração, o máximo que ele fica é 5 horas fora disso. Então, se tem um doador em uma outra região e o jatinho não consegue fazer essa busca dentro das 5 horas, então impossibilita que uma pessoa sobreviva por causa do tempo. E ainda mais no Brasil, que o território é grande, né? O Brasil tem 8.511.965 km², então é muito grande, maior do que diversos países aí da Europa. Então, por isso que a FAB, a Polícia Militar, os helicópteros em São Paulo, a aviação, ela tem se disponibilizado porque foram conscientizadas da necessidade dessa busca de órgãos pelos doadores para atender quem está precisando, quem está lutando pela sobrevivência. E essa conscientização é chamada conscientização humana, o calor humano, o amor pelo seu semelhante, fazer algo pelo seu semelhante. Se as sociedades que não são cristãs estão fazendo isso, porque dentro da sociedade cristã nós não vamos debater o assunto para que haja entre as pessoas cristãs esse amor fraterno, o amor pelo próximo, o amor pela vida do outro, o bem maior que é a vida, né? Então nós precisamos estar atento a essas discussões e por isso que estamos aqui estudando essas lições, para que a nossa sociedade cristã tenha conhecimento sobre, principalmente o conhecimento histórico, o conhecimento social sobre o transplante de órgão. Lógico que muitas pessoas têm medo de doar órgão porque acham que vão matá-lo para poder tirar os seus órgãos. Não tem nada disso. Nós precisamos esclarecer as pessoas que não têm essa informação, que o transplante de órgãos só é feito depois da falência cerebral, que é chamada morte encefálica, depois que o cérebro morre, que está num estado irreversível, e diversos médicos detectam que ele está num estado irreversível, que não volta mais para esta vida, aí sim começa a fazer o transplante. Isso se a família permitir, né? Então, por isso que é necessário conscientizar as famílias da doação de órgãos e explicar, esclarecer, trocar por miúdo para que as pessoas saibam como se dá a doação de órgãos. Ninguém vai matar ninguém para tirar os órgãos deles, né? Não tem essa estatística diante da Associação Brasileira do Transplante de Órgãos, né? Então, o Conselho Federal de Medicina, hoje em dia, eles acreditam que a morte ela se dá pela falência cerebral. Antes, a medicina não era tão avançada, a falência de alguém, o falecimento de alguém, era pela parada cardíaca. Parou o coração, parou de bater. Mas, às vezes, o cérebro ainda estava vivo. Então, dava-se que a pessoa estava morta porque não podia fazer nada no coração que parou. Mas hoje em dia os transplantes, a ciência aumentou e se o coração parou, o coração está defeituoso, as pessoas trocam o coração, colocam um novo coração e a pessoa sobrevive. Então já não é mais o coração parar de bater que detecta a morte de alguém, que comprova a morte de alguém, mas sim o cérebro, chamado a morte cerebral. A partir do momento que o cérebro para, não funciona mais, porque o cérebro é como um motor que rege todo o corpo. Se o cérebro parou, nada no corpo mais funciona. Então, aí sim, na falência cerebral, na morte encefálica, é que é detectado a morte de alguém. E a partir daí é que os médicos vão dizer, olha, está no estado irreversível, morreu, não volta mais para esta vida. Agora, a família quer doar ou não, aí parte da família, se quer ou não quer. Essas informações são necessárias. Por quê? Porque metade das famílias negaram doação no ano passado. Metade das famílias de pessoas que partiram negaram a doação. E devido a isso, o sistema perdeu 2.575 doadores, 2.575 mil doadores, perdeu, por causa das famílias que impediram. E com isso, 230 pessoas morreram na fila porque não tinha um doador.
E dentro dessas 230 famílias, ou pessoas, aliás, 82 eram crianças que morreram porque não tinham um doador. E sendo que pessoas que estão morrendo com os órgãos muito bons que poderiam ser doados e aproveitados em outro corpo, dando vida para o próximo. Mas por causa deste esclarecimento, as famílias negaram e as pessoas deixaram de doar, causando toda essa estatística. 90% dos transplantes são realizados na rede pública. O Brasil tem essa estatística e com isso ele se torna um destaque na Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque tudo que ele faz, 90% dos transplantes são em rede pública. São patrocinados pelo SUS, pelo governo, sendo que outros países da Europa, geralmente porque tem dinheiro, são para a rede privada. A rede privada é que faz esse transplante na vida das pessoas. Agora, nesses países que dispunham da Europa, que dispunham de dinheiro na rede privada, se a pessoa não tiver o dinheiro para fazer o transplante, ele morre. Já no Brasil, não. As pessoas, para a rede pública, é para a população comum que estão fazendo isso. Então, o Brasil ele tem esse ponto positivo. Agora, o que nós vemos, muitas pessoas me perguntando sobre a lição da doação de órgão, a questão é sobre o crime. Mas e o crime? Matar pessoas para tirar órgão? E a traspassa, né? Será se o médico não faz nenhuma traspassa para que a pessoa venha morrer? Ou se o comércio de órgãos, tirar órgãos para vender muito caro para outros países, se isso existe ou não existe? Eu fiz uma pesquisa e não há denúncia sobre isso, né? Já houve em épocas passadas resquício de denúncia, mas foram sanados. Mas na atualidade, crimes, você não acha nenhuma denúncia sobre crimes, sobre a trapaça médica, sobre o comércio ilegal de órgãos. Não tem, a estatística não mostra isso, as informações não mostram em denúncia nenhuma sobre o Conselho Federal de Medicina nem sobre a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Agora, na região sul e sudeste, eles realizam as maiores atividades em transplantes. Porque, lógico, na região sul, a quantidade de pessoas, a população é muito grande, muito densa, fica concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, eles têm essa quantidade de transplante também pela população, né? Mas também a conscientização das pessoas do sul e sudeste, ela é muito grande. Então, as pessoas hoje já estão mais ao diálogo para saber como que acontece o transplante, qual a necessidade, no que implica, no que não implica, os benefícios, os malefícios de tudo isso, eles estão conscientes. Então, por isso que as doações são maiores no sul. No Ceará, existe o Hospital das Clínicas, que ele é chamado Hospital Walter Cantídio, que ele tem uma equipe de médicos que mais transplanta fígado no Brasil. Olha só, no Ceará. E ele fica fora do centro, porque, na verdade, a angústia brasileira era que as pessoas do norte, do centro-oeste, do nordeste, para receber transplante, tinham que viajar para o sul, porque ali tinha equipes médicas qualificadas e a doação era maior. Então, eles viajavam para ter um atendimento médico por causa da qualidade da equipe médica. Agora, nós vemos no Ceará, que é no Nordeste, desenvolvendo, qualificando os seus profissionais depois desta conscientização da Organização Brasileira de Transplante de Órgãos e do empenho do papel que ela vem desempenhando com seus objetivos. Todos os médicos estão envolvidos, como a sociedade, a população em si está envolvida. Então, o Ceará, por causa dessa conscientização e do trabalho da associação, os médicos têm se conscientizado e têm feito transplante de fígado. É o que mais faz transplante de fígado no Brasil, na clínica, nos hospitais do Ceará, chamado Hospital Walter Cantídio. A média de transplantes que eles fazem por ano é uma faixa de 180 fígado transplantado por ano. Um outro detalhe é que o Centro-Oeste também não tinha nenhum envolvimento com a qualificação de transplante. Mas hoje em dia, Brasília tem uma equipe de transplante de coração qualificada. É a única equipe individual de transplante de coração. Então, eles têm feito isso e as pessoas têm procurado muito Brasília para atender toda a região do Centro-Oeste, e até porque fica mais próxima das regiões Norte e Nordeste do que o eixo Rio-São Paulo, né? Então, a Brasília tem se destacado nisso e as campanhas têm se elevado para que cada vez mais profissionais, como a sociedade em si, se conscientize e vejam essa disponibilidade de doar órgãos e as implicações no que isso causa para o bem maior de um ser humano nosso semelhante. Então, baseado nisso, José Lima Oliveira, ele criou o Setembro Verde em 2012. E o que é o Setembro Verde? É no dia 27 de setembro, o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, é o dia da conscientização. Assim como tem a prevenção da câncer de mama, próstata,
conscientizando as pessoas para que façam isso, assim também tem o Setembro Verde, que é o verde da esperança, para que levamos esperança para aqueles que estão na fila esperando de um transplante, esperando de um doador. Então, essa conscientização em setembro, inclusive o Cristo Redentor, em setembro ele fica verde, né? Conscientizando as pessoas para que descubram, estudam, se conscientizem e doam o seu órgão, ou seja, um doador, né? No futuro próximo para alguém que vai ser ajudado pelo seu benefício, pela sua ajuda. Agora, trazendo para o âmbito discussão teológica, o âmbito religioso, muitas pessoas têm discutido, têm falado, têm comentado, e as lições, elas têm que debater esses assuntos. Por isso que o comentarista vem colocando isso. Então, parabéns para o comentarista, para a CPAD, por trazer temas que são atuais, que estão sendo debatidos em faculdades, em hospitais, em rádios, em programas televisivos, em rodas de debate. Por que não debater dentro da sociedade cristã evangélica, se nós somos também parte integrante da sociedade brasileira? Precisamos fazer os debates, sim. Por isso que eu estou aqui trazendo informações históricas para que você, professor e professora, conscientize os alunos e a partir deles, eles levem isso para a sociedade e estejam na comunidade debatendo também como um cidadão responsável pelos seus atos e pela sua consciência em relação ao próximo. Então, muitas pessoas têm perguntado, quem doa órgão? E a ressurreição? Se eu doar meu órgão, um coração no momento da morte, e quando vier a ressurreição, eu não vou poder ressuscitar porque não tenho um coração, não tenho um rim, não tenho fígado, doei para o próximo e agora? Uma pergunta que já era para ser matéria vencida, mas ainda existe pessoas que se preocupam com a ressurreição. Agora, o que a Bíblia mostra na ressurreição é que seremos transformados, o corpo será transformado e ninguém vai ressuscitar com uma falta de um órgão no corpo, mesmo que não haja doador nenhum, mas e as pessoas cristãs que são deficientes, que não têm uma perna, que não têm um braço, que não têm um olho, né? Eles vão ressuscitar com essa falha? Não, Senhor, isso aí será corrigido. O que a Bíblia chama é perfeição. A ressurreição é a perfeição do corpo. Quando Cristo fez o corpo, Salomão disse que Deus fez o homem e fez o homem perfeito. Mas o homem buscou muitas invenções e através dessas muitas invenções, inclusive o pecado, deturpa o corpo. Se nós temos deficiência no corpo, é por causa do pecado. Agora, na ressurreição não há pecado. É a transformação, é a glorificação do corpo. Deus começa a trabalhar na vida humana, restaurando a alma, restaurando o espírito e, posteriormente, restaurando o corpo, que é a transformação, a mudança do corpo. Então, nós precisamos estar com o corpo inteiramente santificado e o corpo será perfeito. Se alguém doou órgão ou não, na ressurreição não tem falta de nada. Se alguém não tinha uma perna, não tinha um braço na vida em que viveu, na vida cristã, aqui, antes da morte, na ressurreição ele vai ressuscitar completo, sem faltar nada. Então não se preocupe com isso, porque isso aí é matéria vencida e nós já sabemos como que se dará a ressurreição perfeitamente do corpo cristão, porque é o templo e morada do Espírito Santo. Quem acha e não quer doar, e se o indivíduo ele não quer doar, não quer ser um doador de órgão, não quero. Tudo bem, ele tem o direito, tem a liberdade, então não tem problema não, ele não querer doar. Ele vai ficar fora do céu por não ser um doador? Não, senhores. Agora, implica no amor. Nós precisamos, se nós somos um cristão, queremos viver uma vida prática, nós precisamos amar o próximo, né? Então, precisamos amar. A Bíblia fala diretamente da doação, ela não fala diretamente da doação. Agora, foi com o avanço da ciência que a discussão da doação aumentou. Antes, a Bíblia não poderia falar de transplante porque não havia transplante. Agora, o avanço da ciência, as discussões sobre doação, elas aumentaram. Então, hoje nós temos a liberdade cristã. O indivíduo que não quer doar, ele tem sua liberdade de não ser um doador, ok. Não vamos forçá-lo para que doe algum órgão. Agora, todavia, é bom que saiba que o corpo, quando ele morre, ele vai ser comido pelos bichos. Então, é a liberdade cristã. Se alguém não quiser doar, tudo bem, não vamos forçá-lo a doar o seu órgão, porque esse não é o objetivo, mas a conscientização
que faça de livre e espontânea vontade, com amor ao próximo, se colocando no lugar do próximo, né? Agora, é bom que saiba que esse corpo, depois da morte, ele não vai ficar intacto na sepultura, vai ser comido por bichos, né? Pelas bactérias, os ácaros, né? Essas bactérias vão comer nosso corpo. Então, o transplante de um coração ou de uma córnea, ele exige que o doador esteja morto. Então, depois da morte, o que você vai fazer com seus órgãos, meu irmão, com seu coração, com sua córnea? O que você vai fazer depois de morto? Os bichos vão comer. Então, é melhor que seja um doador e salve a vida de alguém quando nós passarmos dessa para melhor, porque na eternidade, na vida após a morte, não vamos estar preocupados com nenhuma doação. Agora, o que a Bíblia fala em relação ao amor ao próximo? O próprio Cristo, ele se doou para o próximo, para que nós tivéssemos vida. E o apóstolo João disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Então, Cristo, ele se doou. A vida de Cristo foi de doação em prol dos seus amigos, em prol da igreja. Quem pode fazer, o Tiago fala assim, quem pode fazer o bem não faz, ele peca. Se nós podemos fazer o bem doando um órgão para que alguém se sinta feliz ou que viva, é um bem maior. Então, vamos fazer esse bem para as pessoas. Quando acontece a morte cerebral, o coração e o pulmão são mantidos, né? São mantidos vivos artificialmente, porque eles precisam estar vivos para que haja o transplante. Depois que a morte cerebral acontece, o pulmão e o coração, eles estão colocados em aparelhos para que continue com as suas atividades até serem transplantados. Então, mas isso já aconteceu, a morte cerebral. Muitas pessoas ficam preocupadas de perder o coração, perder pulmão com vida. E aí, se eu volto da vida e não tenho mais o coração, não tenho mais o pulmão, o que vai acontecer comigo? Se o médico decretou a morte cerebral e que ela é irreversível, só um milagre para você voltar. E se você voltar através de um milagre, é lógico que o milagre vai acontecer nos corpos transplantados, se houver isso de fato. Então, meu irmão, minha irmã, e professor e professora, que esta lição sirva para você conscientizar seus alunos, para que você também se disponha destes subsídios e ajude a cada um a pensar melhor, pensar a partir do viés cristão, com pensamentos positivos, com pensamento de amor ao próximo, com pensamento bíblico, com a prática do amor na realidade, né? Sede cumpridores e não somente ouvintes. Então, eu desejo a você uma boa aula, professor e professora, que o Espírito Santo fale nos corações dos seus alunos e que possamos entender e esclarecer os pontos ainda que faltam na lição. Que Deus em Cristo vos abençoe.